Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, afeta a vida de todo mundo, mas que muitas vezes parece super complicado, né? Os poderes da administração pública. Um tema denso. Exato. E a gente tem aqui um material bem aprofundado de direito administrativo e a nossa missão é traduzir isso tudo. Entender por que o Estado tem tanto poder, como isso funciona no dia a dia e, o mais importante, qual é a linha que separa o uso correto do abuso. E o ponto de partida já é interessante. Sim, porque a gente tende a pensar que o agente público pode agir, mas o conceito-chave do material é outro. É o poder-dever de agir. Exatamente. E essa troca de palavra de poder para poder-dever, olha, isso muda tudo. Não é uma escolha, é uma obrigação. Ah, então ele é obrigado a agir. É obrigado. O poder só existe para que o agente cumpra o dever dele, que é o quê? Atender ao interesse da coletividade. A omissão, sabe? Deixar de fazer quando a lei manda não é só uma falha, é uma ilegalidade. Entendi. E esse dever, ele se desdobra em outras coisas, né? Sim, o material aponta 3 pilares de conduta. Primeiro, o dever de eficiência. E, assim, não é só fazer rápido, é fazer bem feito, com qualidade, com a melhor técnica. O melhor resultado com o menor custo possível. Isso, é buscar perfeição na gestão. Depois vem o dever de probidade, que é agir com honestidade, com ética. E é interessante que o conceito de improbidade na lei é até mais amplo que só ser desonesto, né? Como assim? Atinge atos que dão prejuízo ao Estado, mesmo que o agente não tenha ganho um centavo com isso. E por último, o dever de prestar contas. Esse é o universal. Usou dinheiro público, tem que justificar, seja quem for. Ok. Então, se agir é um dever, a administração precisa de ferramentas para botar isso em prática. É aí que entram os diferentes poderes, certo? Exatamente. As ferramentas de trabalho. O material começa com uma distinção que me pareceu fundamental: poder vinculado e poder discricionário. Eu fiz uma analogia, me disse se faz sentido. O vinculado é como seguir uma receita de bolo à risca. Perfeito. E o discricionário é quando a receita diz tempere a gosto. É a melhor analogia possível. No poder vinculado, a lei é essa receita completa. Diz o que, quando, como fazer. Se a pessoa cumpre todos os requisitos para se aposentar, por exemplo, o INSS não tem escolha. Ele tem que conceder. O bolo tem que ser assado. E no discricionário, no tempere a gosto, essa liberdade toda não é um perigo? Não abre porta para, sei lá, arbitrariedade? O direito cerca isso muito bem. Discricionariedade não é um cheque em branco. A lei dá uma margem, o que a gente chama de mérito administrativo, para que o gestor decida o que é mais conveniente e oportuno. Um exemplo prático disso. Pensa num cruzamento perigoso. A prefeitura pode decidir se bota um semáforo ou uma rotatória. As duas soluções são legais, a escolha é discricionária. Mas essa escolha não pode ser absurda. Não pode, ela tem que ser razoável e proporcional. Se a prefeitura decidisse construir um viaduto de 10 pistas ali, seria desproporcional. Aí não é discricionariedade, é ilegalidade. E o judiciário pode anular. Entendi. A liberdade existe, mas tem que fazer sentido. Agora vamos para a estrutura da máquina pública. Aquela imagem de pirâmide, de cadeia de comando. Isso é o poder hierárquico, né? Exatamente. O poder hierárquico é o que organiza a casa, é a cola da estrutura interna. Ele permite que o chefe dê ordens, fiscalize, reveja os atos dos subordinados. Anulando se for ilegal ou revogando se não for mais interessante. Isso. E daí vem o dever de obediência do servidor. Mas esse dever de obedecer é absoluto? E se a ordem for claramente ilegal? Faça isso aqui que é errado. Ótimo ponto. Não, não é absoluto. A lei é clara. A obrigação de obedecer para diante de ordens manifestamente legais. Ninguém é obrigado a cometer um crime a mando de um chefe. O problema é o manifestamente, imagino. Na prática, deve ser uma situação delicadíssima para o servidor. Sem dúvida. Desafiar um chefe pode gerar retaliação. Mas, em tese, o sistema protege. Existem corregedorias, o Ministério Público, a hierarquia é para organizar o trabalho, não para cobertar coisa errada. E dentro dessa hierarquia, o material fala em delegar e avocar. O que é isso?
São duas faces da mesma moeda. Delegação é o mais comum. O chefe transfere uma tarefa para o subordinado para dar mais agilidade. Mas a responsabilidade final ainda é do chefe. Sim, ele continua titular. A avocação é o contrário, e bem mais rara. É o chefe puxando para si uma tarefa que seria do subordinado. Como é uma medida que centraliza, ela só pode ser usada em situações excepcionais e por tempo determinado. E essa hierarquia vale para o governo inteiro? Um ministro pode dar uma ordem direta para o presidente da Petrobras, por exemplo? Não, e essa é uma confusão comum. Não existe hierarquia entre a administração direta, tipo os ministérios, e a indireta, como as empresas públicas. Qual o nome da relação, então? A relação é de vinculação ou tutela. O ministério supervisiona, define metas, mas não manda no dia a dia da gestão. A hierarquia é só dentro de cada estrutura. Certo. Agora, quando algo dá errado, um servidor comete uma falta, uma empresa não entrega o que prometeu, aí entra o poder disciplinar, que é basicamente o poder de punir, é isso. É o poder-dever de apurar e punir internamente. Mas o detalhe interessante é que não é só para servidor. Ah, não? Não. Ele alcança qualquer um que tenha um vínculo específico com a administração. Uma construtora com um contrato, um aluno de universidade federal. Se eles violam as regras desse vínculo, podem sofrer uma sanção. Então, quando um chefe pune um servidor, ele usa qual poder? O hierárquico ou o disciplinar? Os dois. O disciplinar é a fonte da punição. Mas a autoridade daquele chefe para punir vem da hierarquia. Só que o disciplinar é mais amplo porque pega esses particulares onde não existe hierarquia nenhuma. E tem direito de defesa, imagino. Sempre. É o obrigatório garantir o contraditório e a ampla defesa. Aquela ideia de verdade sabida, de punir porque a falta é óbvia, sem processo, isso não existe mais. Ok, vamos para outra ferramenta. A administração pode criar as próprias regras. Eu sempre achei que criar lei fosse coisa do Congresso. Como funciona o poder regulamentar? Essa distinção é crucial. O Congresso faz as normas primárias, as leis, que criam direitos e obrigações do zero. O poder regulamentar da presidência, dos governadores, cria normas secundárias. Que seriam o quê? Decretos, portarias, exato. A função delas não é criar uma regra nova, mas sim detalhar a lei, desempacotar a lei para que ela possa ser aplicada na prática. É para garantir a fiel execução da lei. Mas o material fala de uma exceção que parece gigante. Os decretos autônomos. Sim, essa é a exceção que deixa tudo mais interessante. São decretos raros que inovam, que criam regras direto da Constituição, sem precisar de uma lei antes. Mas calma. Não é um poder ilimitado. Longe disso. A Constituição só permite para o presidente da República em duas situações bem específicas. Primeira, organizar a administração federal sem aumentar despesa e sem criar ou extinguir órgãos. E a segunda? Extinguir cargos públicos, mas, e esse é o ponto, só se estiverem vagos. Nossa! Então o presidente pode extinguir cargos com uma canetada sem passar pelo Congresso? Pode, desde que vagos. A ideia é dar mais agilidade para modernizar a máquina pública, eliminar estruturas obsoletas. Mas veja, o limite, ele não pode demitir ninguém por decreto. Fora disso, a regra é clara. Decreto não contraria a lei, só explica. Certo. Último poder, e talvez o que a gente mais vê no dia a dia, o poder de polícia. Outro dia vi uma obra sendo embargada, os fiscais chegaram e pararam tudo. Aquele é poder de polícia, né? Exemplo perfeito. O poder de polícia é o Estado dizendo: seu direito individual é importante, mas o interesse da coletividade vem primeiro. Por isso ele pode limitar, fiscalizar e punir. E é bom não confundir com a polícia que a gente vê na rua. De jeito nenhum. Essa que você viu é a polícia administrativa, que atua de forma preventiva sobre atividades, bens, direitos. A polícia judiciária, civil e federal atua de forma repressiva sobre pessoas que cometeram crimes. E o que dá essa força toda para eles. No caso da obra, eles não precisaram pedir para um juiz antes de embargar. Aí você tocou no coração do poder de polícia.
Ele tem 3 atributos. Um mnemônico bom é DAC. D, de discricionariedade. O fiscal tem margem para avaliar a situação. Certo. A, de alta executoriedade. Esse é o superpoder. A administração executa suas próprias decisões, sem precisar de ordem judicial antes. É o que permite interditar um restaurante na hora, entende? A urgência justifica. E o C? C, de coercibilidade. As decisões são obrigatórias. Valem mesmo que o dono da obra não concorde. E existe um processo para isso? Ou o fiscal só aparece e age? Existe um processo. O ciclo de polícia. São 4 fases. A ordem, que é a lei. O consentimento, que é o alvará que a prefeitura te dá. A fiscalização, que é o fiscal indo lá ver se está tudo certo. E se não tiver, a sanção, que é a multa, o embargo. Ufa! Com tanto poder assim de organizar, punir, fiscalizar, a linha entre o uso correto e o abuso deve ser muito, muito tênue. O que acontece quando um agente cruza essa linha? É a questão central. Quando a linha é cruzada, a gente entra no abuso de poder, e isso é sempre uma ilegalidade. O material explica que o abuso acontece de 2 formas principais. A primeira é o excesso de poder. Que é quando o agente faz algo que não podia. Exato. Ele atua fora da competência dele. É um fiscal de posturas tentando dar uma multa ambiental, que é de outro órgão. O ato é nulo. Ok, essa é a mais óbvia. E a segunda? Essa é mais sutil e talvez a mais perigosa. O desvio de poder, ou desvio de finalidade. Aqui, o agente atua dentro da competência dele. O ato por fora parece legal. Onde está o problema, então? O problema está na intenção. Ele usa o poder para uma finalidade diferente da que a lei previu. A finalidade é sempre o interesse público, né? E isso deve ser muito mais difícil de provar. A aparência é de legalidade. É tudo sobre a intenção por trás da caneta. Por isso que ele é tão corrosivo. O exemplo clássico é remover um servidor. É um ato legal, mas se o chefe remove o funcionário para uma cidade distante, não por necessidade, mas para punir, para perseguir. É desvio de finalidade. É desvio de finalidade. O ato é ilegal porque a motivação foi pessoal e não pública. Ele se veste de legalidade e por isso o controle da sociedade, da imprensa, é tão importante para expor a verdadeira intenção. Uau! Então, resumindo a nossa conversa, a gente começou com a ideia de que o poder do Estado é, na verdade, um dever. Um dever de agir em nome de todos nós. E para cumprir esse dever, ele tem várias ferramentas. Os poderes hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Mas o ponto central é que nenhuma dessas ferramentas é um cheque em branco. Todas têm limites, regras e principalmente uma finalidade única: o interesse público. Exatamente. A diferença entre um Estado de direito e um autoritário está aí, nesses controles. O controle sobre a competência para evitar o excesso e sobre a finalidade para evitar o desvio. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A gente viu que um mesmo ato, como remover um servidor, pode ser legal ou um abuso de poder. E a diferença está só na intenção. Isso leva a uma questão maior. Em um mundo onde a motivação de um ato público nem sempre é transparente, que mecanismos um cidadão comum tem para fiscalizar não apenas o que a administração faz, mas principalmente o por que ela faz?